Na semana passada, nós estudamos os primeiros estudos sérios do Espiritismo. Depois que Kardec passou a sua juventude estudando no Instituto do professor Pestalozzi, que revolucionou o sistema educacional, todo o sistema de escolas, de cultura da juventude do século XIX, isso lá na Suíça. O Kardec, já pré-adolescente, foi enviado pelos seus pais para estudar lá na Suíça e aprendeu muitas coisas com o professor Pestalozzi. E ele, então, já adulto, bem jovem, 20 e poucos anos, ele resolveu mudar para Paris e lá ele fundou uma escola dele, mas tudo baseado nos estudos do professor Pestalozzi. Na semana passada, só um pequeno trecho para a gente ver, então, os primeiros passos de Allan Kardec, já depois de consolidado na sua profissão de professor, de mestre, quando ele teve o conhecimento das mesas girantes e de toda aquela brincadeira que eles faziam, né, com as mesas girantes e tal, mas ele achou que deveria haver alguma coisa mais séria por trás disso. Então, os primeiros estudos sérios do Espiritismo foi nessas reuniões na casa da família Baudin. Isso nós estudamos na semana passada. Isso o Allan Kardec também, ele narrando, né? Nas reuniões da família Baudin, que eu comecei os meus estudos sérios do Espiritismo, menos ainda por meio das revelações do que de observações. Então, ele começou a frequentar, não se preocupando muito com as revelações. Ele estava mais observando, ele estava analisando todo o processo. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi, naqueles fenômenos, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com maior circunspecção e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Então ele tinha as suas dúvidas e quando ele resolve estudar profundamente aqueles fenômenos, então ele tomou a decisão de estudar cientificamente, não levianamente, como todos faziam. Era uma brincadeira que a sociedade europeia fazia na época, com essas mesas girantes. E nós vamos então partir para o capítulo 3.3, capítulo não, subtítulo, né? 3.3, notícias e desempenho da missão. Aqui é o começo do estudo de Allan Kardec. Em 12 de junho de 1856, pela mediunidade da senhora Aline, se ele não colocou o nome dessa médium.
O professor Rivaio dirige-se ao Espírito Verdade, com a intenção de obter mais informações acerca da missão que alguns espíritos já lhe haviam apontado. Missionário-chefe da nova doutrina, estabeleceu-se então o diálogo que se segue. O Espírito da Verdade, ele foi então o missionário-chefe do plano espiritual para a codificação. O Allan Kardec, o encarnado, encarregado de escrever e difundir entre os encarnados os processos de tudo aquilo que a gente já aprendeu sobre a doutrina espírita. Ele faz uma pergunta à verdade. Bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. Diz-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio, e tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande, e não percebo o que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não dispõem. A resposta do Espírito da Verdade. Confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-se bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que pode triunfar, como pode falir. Nesse último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales de tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Kardec se coloca na posição de humildade, apesar do grande conhecimento, da grande experiência que ele já tinha com essa formação, né, que ele fez durante os seus estudos com o professor Pestalozzi e o seu conhecimento que ele foi adquirindo durante os tempos em que ele era professor e diretor do colégio que ele fundou em Paris. Mas o Espírito da Verdade fala, você tem capacidade, você foi designado, mas se você falir, outro ocupa seu lugar. Discrição. Ele faz outra pergunta. Nenhum desejo tenho, isso é Kardec, fazendo a pergunta ao Espírito da Verdade. Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio.
Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem a minha tarefa. Resposta do Espírito da Verdade. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Pergunta: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Resposta do Espírito da Verdade. Não, mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigo. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a sua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso, viveríeis muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Façam isto, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. O Espírito da Verdade fala com Kardec da dureza da missão que estava sobre os ombros dele.
né? E isso nos remete não apenas a outros grandes missionários, mas ao principal missionário que nos conduziu até aqui na nossa caminhada. Quem? O próprio mestre. No momento aí entendi, né? Disse que a mudança seria grande, a responsabilidade dele seria imensa, porque ele iria ser o porta-voz do Espírito da Verdade na Terra. Então, a atitude dele iria transformar o planeta. E muito se fala hoje em dia nessas mudanças das igrejas, das religiões cristãs principalmente, que o Espiritismo não é a religião do futuro. Ela é o futuro das religiões. Porque todas as religiões, de uma certa forma, elas vêm tendendo para o lado da doutrina espírita. Começou já na época ainda do Papa Francisco de se aceitar o processo de reencarnação na Igreja Católica. Por quê? Na própria Bíblia está lá, escrito pelos evangelistas e João Batista, ele era a reencarnação de Elias. A Igreja, depois de muitos séculos, teve que aceitar. Porque está escrito na Bíblia. Então, já está gravando? Então, legal. Então, após o diálogo com o Espírito da Verdade, estando mais lúcido sobre o que lhe competiria fazer daí em diante, Rivaio elevou a Deus uma prece, revelando humildade e total submissão aos desígnios superiores. A prece do Rivaio. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o seu auxílio e os teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. No que diz respeito ao teor do diálogo travado com o Espírito da Verdade, Kardec registra, 10 anos depois, as seguintes observações. Isso 10 anos depois desse primeiro contato com o Espírito da Verdade, esse primeiro diálogo. E após essa prece e esse pedido que ele fez a Deus de lhe dar força, de lhe dar a capacidade de cumprir essa missão. Kardec diz assim: escrevo essa nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes
que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim, por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e à assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito da Verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, quer de bênçãos e de provas de real simpatia, recebi da parte de muitos aflitos, a quem a doutrina consolou. Esse resultado não me anunciou o Espírito da Verdade, que sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho, qual não seria, pois, a minha ingratidão, se me queixasse. Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade. Porquanto, o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingir. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder, e os gritos dos maus jamais me perturbaram. Bonito de saber que 10 anos depois, a codificação pronta, Kardec faz esse depoimento de que realmente tudo que foi predito pelo Espírito da Verdade aconteceu com ele. Mas o que ele ganhou
em conhecimento, em elevação moral, espiritual, compensou todo esse sofrimento, a perda da sua saúde, a perda da sua paz, da sua tranquilidade. Então, houve uma recompensa pessoal a ele saber que o que ele estava oferecendo à humanidade era muito maior do que os sofrimentos que ele passou, porque a humanidade seria muito mais beneficiada, muito conquistaria a humanidade, muito mais sabedoria a respeito das coisas de Deus que até então não se sabiam, né? Dando continuidade, após um caloroso debate sobre religiões, nós vamos agora descobrir por que Leon Denisard Rivaio assumiu o codinome Allan Kardec. 3.4. O nome Allan Kardec. Quando da publicação de O Livro dos Espíritos, o autor se viu diante de um sério problema. Como assinar o trabalho? E mais uma vez, prevaleceu o bom senso do professor Rivaio, segundo se depreende das palavras do biógrafo, o homem que fez a biografia do Kardec. No momento de publicá-lo, diz Henri Sousse, na obra Biografia de Allan Kardec, quarta edição, página 32. O autor ficou muito embaraçado em resolver como o assinaria se com o seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ou com um pseudônimo. Sendo seu nome muito conhecido no mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de assinar com o nome Allan Kardec. Nome que, segundo lhe revelara o guia Zéfiro, ele tivera no tempo dos druidas, nas Gálias, hoje França. Então, esse nome, Allan Kardec, segundo esse livro do Henri Sousse, que é a biografia do Denisard Léon Hippolyte Denisard Rivaio, ele fez baseado nesse conselho que o guia Zéfiro, o espírito Zéfiro, passou, porque foi uma encarnação anterior que o Kardec teve no tempo da Idade Média, nas Gálias, que hoje é a França, né? E que ele era um desses druidas, que eram pessoas que tinham conhecimentos de curas com plantas, tinham um pensamento mais espiritualizado, né? Eles tinham uma ligação maior com natureza e Deus. Então, foi uma
uma das encarnações do Hippolyte Rivaio, em que ele era um druida e que se chamava Allan Kardec. Só que, para aquela época, meados do século XIX, não se tinha conhecimento de quem foi Allan Kardec. Por isso, ele aceitou a sugestão muito bem dada pelo espírito Zéfiro e o ajudava, né, a assumir esse nome, Allan Kardec, que foi um pseudônimo totalmente desconhecido da sociedade. Só mais tarde, quando se fez a biografia dele, que se descobriu que o Allan Kardec era, na verdade, esse druida que foi uma encarnação anterior do Leon Denisard Rivaio. Ok? A gente já vai terminando e vamos deixar os últimos minutos para os nossos comentários.